Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Por conta dos meus 2 vídeos falando sobre as músicas da Teologia da Libertação, muitas pessoas entraram em contato comigo falando: nossa, Tiago, nós não percebíamos isso. E olha, já cantei tanto essas músicas, e muitos ministérios de música procurando, entrando em contato, pessoas falando: meu Deus, não vamos cantar mais essas músicas e tal. E como que a gente não percebeu? Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que os católicos estão acordando. Os católicos agora, as escamas estão caindo dos olhos, estão começando a ver o que ocorreu. Tá? Então por isso eu estou fazendo esse vídeo, para explicar ou tentar sintetizar a transformação que ocorreu na Santa Igreja e o que nós precisamos reverter para voltarmos, não só o catolicismo crescer, mas voltarmos a honrar Deus como Ele merece. Nós temos um movimento no mundo de algumas décadas para cá, ou desde a Revolução Francesa, vamos dizer o seguinte, de colocar o homem no centro de tudo e tirar Deus do centro. A Teologia da Libertação coloca o pobre, né? Mas já vem esse processo de colocar o homem no centro, ao invés de Deus ser o centro. Entenderam? E daí esse processo que está ocorrendo, ele chegou no Brasil e muita coisa foi mudando. Não é somente as músicas, essas músicas que são da Teologia da Libertação, pararam com as músicas clássicas, com o canto gregoriano, aquele canto mais bonito, mais contemplativo, que leva a pessoa a um ambiente de oração, e colocar o canto popular. Isso aí faz parte do processo de mudança de cabeça das pessoas. Tiraram o órgão clássico, que dá aquele ar de divino, colocaram um violão com pandeiro. Você entendeu? Saiu o sagrado Kyrie eleison, que é algo que te leva ao transcendente, te leva a Deus, para algo que é no iminente, né? Tem de piedade de nós, ó Senhor. Vocês entenderam? Então, tudo isso é parte de um processo que ocorreu dentro da igreja e não ocorreu somente com a música, ocorreu com tudo. Desde a reforma litúrgica desde a reforma litúrgica até a vestimenta dos sacerdotes. Vocês vão falar: então me explica isso. Tá. Esse é um processo de dessacralização que fizeram. Tirar Deus do centro e colocar um homem. Vou mostrar para vocês como que as coisas estão ocorrendo. Aconteceu a reforma litúrgica. Deixaram de celebrar a missa tridentina, passou a celebrar o novo Ordos, que é a missa nova. Antes era latim. Então, tinha aquele belo, sublime, né? Foi introduzido-se o vernáculo, a língua popular. Já ficou mais popular, sabe? Sai daquele transcendente, vem para o nível aqui, mais para baixo. Daí tá, comunhão. Antes era só comunhão de joelho na boca. Opa, Jesus está presente na Eucaristia. Então nós recebemos Ele de joelho na boca porque nós adoramos. Ah não, mas é a igualdade, a liberdade, nós somos o povo de Deus, estamos igual a Deus, o homem no centro, pega na mão. Então na década de 70 a autorização para se comungar na mão. Aí no mundo todo. Vocês vão vendo que há uma grande revolução dentro da igreja, tirando Deus e colocando o homem, tirando Deus e colocando o homem. Os padres
Todos eles antes vestiam roupa de padre, mas com esse processo aqui foi se colocando que o padre não poderia se vestir mais como padre, que o padre deveria se vestir como o povo, estar no meio do povo, ser como o povo. Ou seja, aí já é uma parte da libertação que realmente entrou, foi se colocando isso na cabeça, que o padre não precisa ser padre, ter a posição de padre, ou seja, ter aquela postura, o sacerdote, aquele que é o homem de Deus, não, precisa ser popular, precisa se popularizar, então padre no meio do povo, não precisa de roupa, não, pode colocar qualquer coisa. E isso ocorreu também no processo não só da vestimenta, mas também da liturgia. Aí o padre não precisa mais utilizar toda aquela roupa bonita, só uma túnica e a estola já tá bom. É o povo, é a dessacralização. Então mudou a música, tirou o que levava a Deus, colocou o popular, as roupas, tirou a vestimenta do padre, colocou o popular, a roupa comum que qualquer coisa é. Aí a comunhão, tirou-se de joelho na boca, que era sublime, colocou-se o popular, ninguém mais se ajoelha diante de Deus. Vocês estão vendo como é todo um processo que ocorreu? Aí, a arquitetura da igreja, tiraram os sacrários do centro, colocaram uma capela lateral, colocaram num canto. Tá vendo como tiraram Deus do centro e deixaram o homem? Todo esse processo que ocorreu foi isso, foi tirando Deus do centro, colocando o homem no centro. Tirando Deus do centro, colocando o homem no centro. E daí nós chegamos aonde estamos hoje. Aí agora alguns católicos, né, estão abrindo os olhos, começando a entender o que ocorreu. Mas, por exemplo, as músicas, qualquer parte de alguma dessas mudanças é só a ponta do iceberg. Entenderam? É só a ponta. O problema está na fundamentação, modernismo que entrou dentro da igreja. Até antes do Concílio Vaticano II, ele só eclodiu, né, com a reforma litúrgica que ocorreu no Concílio Vaticano II, tá? E eu falar isso eu não torno inválido nada, mas eu só estou dando referências antropológicas, tá? Antropológicas. Então, o que é isso? Ocorreu dentro da igreja um processo de tirar Deus do centro e colocar o homem. Foi combatido também por papas. Bento XVI talvez foi o melhor que conseguiu tentar restaurar o que precisava ser restaurado, tá? Na liturgia, no sagrado. Ele trouxe de volta, começou a trazer de volta, né? E agora nós temos o que nós temos na igreja hoje. Um povo que não tem mais valor a Eucaristia, que não tem mais valor, zelo com as roupas, você viu? O padre também deixou de se vestir como padre, começou a se vestir como povo. O povo que usava a melhor roupa para ir na missa, agora vai com roupa qualquer na missa. Você entendeu? A missa deixou de ser o sol para iluminar o povo e se tornou algo banal, algo comum. E nós precisamos agora começar a voltar tudo. Precisamos comungar de joelho na boca. Precisamos tirar essas músicas que são totalmente terríveis, que não levam a pessoa a rezar, mas levam a pessoa a querer dançar dentro da igreja. Esses baião, essas coisas que colocaram, né, nessas músicas, principalmente essas da libertação. Voltar ao clássico, sabe? Voltar a ter uma liturgia bem celebrada. Tirar todas essas coisas. E daí foram inventando um monte de coisa. Então nós vamos trazer o popular dentro da igreja. Então faz missa sertaneja, faz missa afro, faz missa disso, missa daquilo. Foram se querendo criar situações para, sabe, colocar mais coisas aonde não cabia. A missa é a missa, não cabe nada disso. Então esse é um processo que ocorreu e que agora nós temos que lutar para reverter ele. Sabe? As músicas é um pedaço, a liturgia é outro pedaço, né?
a dessacralização é outro pedaço, tudo isso dá o todo. Mas foi esse processo que vem ocorrendo há décadas. E agora, se foi um processo de décadas de destruição, nós temos que fazer um processo de décadas de conscientização, um processo de décadas de conservação e de retorno à essência do catolicismo. Por isso que nós precisamos estar bem informados, precisamos estudar, precisamos ter os documentos da igreja nas mãos para assim viver a essência e não viver a deturpação, porque hoje muito já está deturpado. Então nós precisamos voltar ao passado e não almejar um futuro colocando mais coisas ainda contrárias à fé dentro da igreja. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.